3. Responsabilidade de terceiros. Artigo 134. Dos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Inciso 1. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Inciso 2. Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Inciso 3. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. Inciso 4. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. Inciso 5. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Inciso 6. Os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles em razão do seu ofício. Inciso 7. Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários prepostos e empregados. Inciso 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Seção 4. Responsabilidade por infrações. Artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Artigo 137. A responsabilidade é pessoal ao agente. Inciso 1. Quando as infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular da administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Inciso 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Inciso 3. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. A linha A. Das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem respondem. A linha B. Dos mandatários prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. A linha C. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Artigo 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa da apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Título 3. Crédito tributário. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Artigo 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos ou a quem excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Artigo 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos desta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas
sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetiva ou as respectivas garantias. Capítulo 2º. Constituição de crédito tributário, seção 1, lançamento. Artigo 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Artigo 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, o lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Artigo 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: inciso 1. Impugnação do sujeito passivo. Inciso 2. Recurso de ofício. Inciso 3. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Seção 2. Modalidades de lançamento. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, preste à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Parágrafo 1º. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa, a que competir a revisão daquela. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, e salvadas em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Artigo 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1. Quando a lei assim o determine. Inciso 2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Inciso 3. Quando a pessoa legalmente obrigada
embora tenha prestado a declaração dos termos no inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa. Recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Inciso 4. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração originária. Inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Inciso 6. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Inciso 7. Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Inciso 8. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não comprovado por ocasião do lançamento anterior. Inciso 9. Quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de fato ou formalidade especial. Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Artigo 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Parágrafo 2º. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Parágrafo 3º. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso, na imposição de penalidade ou graduação. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, observado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado. Considera-se homologado a sentença definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Capítulo 3. Suspensão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1. Moratória. Inciso 2. Depósito do seu montante integral. Inciso 3. Reclamações ou recursos por termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Inciso 4. Concessão de medida liminar e mandato de segurança. Inciso 5. Concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Inciso 6. Parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Seção 2. Moratória. Artigo 152. A moratória somente pode ser concedida, inciso 1, em caráter geral, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, a linha B, pela União, quanto a tributos e competência dos Estados, Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida, quando aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Inciso 2º, em caráter individual por despacho de autoridade administrativa, desde que autorizada por leis nas condições do inciso anterior. Parágrafo único.
A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Artigo 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos. Inciso 1. Prazo de duração do favor. Inciso 2. As condições de concessão do favor em caráter individual. Inciso 3. Sendo o caso, a linha A, os tributos a que se aplica. Linha B. O número de prestações e os vencimentos dentro do prazo que se refere ao inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso e concessão em caráter individual. Linha C. As garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão de caráter individual.